Pessoal, boa tarde, bom dia, né? Tô gravando a aula agora. Enfim, a gente vai iniciar terapia nutricional integral, né? Já dando é, uma breve pincelada, né, no assunto que a gente vai falar sobre essa aula. É a terapia nutricional integral, é a terapia que é feita pela sonda, né? Tanto a sonda nasoentérica, nasogástrica, oroentérica, orogástrica, tanto pela gastrostomia, que é a sonda que vai direto no estômago, né? Ou jejunostomia, que é a sonda que vai direto no jejuno, né, que é parte do intestino delgado, né? Na verdade, é a segunda porção do intestino delgado, que é a primeira o duodeno, o jejuno e o ilho. Então, assim, é a nutrição feita através desse tipo, é a terapia nutricional, né, feita a partir desse método, né, de administração. E por que é muito importante vocês prestarem muita atenção? Porque é vocês, como técnico, que vão ser responsáveis por tudo, né? Eu só vou fazer os cálculos, escolher o tipo de dieta do paciente, fazer a prescrição, mas é vocês que vão colocar na bomba, ou de forma, por exemplo, se é gravitacional ou se é em bolos, tudo isso, né? Que são várias formas de administração. Mas quem for trabalhar, por exemplo, em UTI, que é onde eu já trabalho, a gente usa bomba de infusão. Então, conectar equipe, bomba de infusão, frasco de água, tudo isso, programar a bomba para o volume, né? Se for dieta intermitente, contínua, tudo isso vai estar na minha prescrição e tudo isso serão vocês, né? Os responsáveis por estar administrando, por estar ligando essa dieta no paciente, né? Então, mais uma vez, né, o que é nutrição integral, né, é a forma do paciente que não deve ou não consegue se alimentar pela boca. Então, o paciente realmente não, a gente tenta primeiro via oral, como eu já falei na outra aula, né, dieta via oral, mas o paciente não consegue alimentar pela boca, né, tá com disfagia, tá confuso, tá agitado, pode estar contido, ou pode ser outros N quadro clínico, por exemplo, AVC, traumatismo, né? Tudo isso causa o paciente pode ter uma disfagia, né? Que é essa dificuldade de mastigar, de engolir, e ele tá tendo que usar esse tipo de nutrição, né? Seja em qualquer fase da vida, gente, né? Desde o bebê, que a gente já tem UTI neonatal, né? Vários bebezinhos, né? Que usam sonda também, até a fase idosa, né? Então, em qualquer fase da vida, você pode estar passando por isso, né? Então, como em caso de cirurgia, também de região cabeça e pescoço, esôfago e estômago. Então, o objetivo sempre vai ser esse, né, da terapia nutricional, é manter ou recuperar o estado nutricional do paciente, para evitar a desnutrição, né? Por mais que o paciente pode chegar para nós já desnutrido, debilitado e tudo mais, a gente tem que recuperar o estado nutricional dele, né? Fornecer energia, proteína, micronutrientes, no caso aqui vitaminas e minerais, né? E manter o bom estado nutricional do indivíduo, né? Do paciente, que é o primordial, né? Não adianta, volto a repetir, não adianta vocês pensarem só em medicação. Se o paciente não for nutrido, é mais tempo de hospital, mais permanência hospitalar, mais custos hospitalares, né? O quadro clínico não melhora. Então, assim, tem que nutrir o paciente. Não adianta dar um coquetel de antibiótico, de ceftriaxona, Tamiflu, clamitromicina, Meronem,
Então, assim, não adianta dar aquele coquetel de medicação, de antibiótico, não, o paciente vai recuperar e tudo mais, se não nutrir ele, né? Seja pela via oral, que a gente aprendeu aula passada, ou agora pela interal. Então, a ingestão dos alimentos, ela pode ser feita por uma sonda, né, que é passada, tanto o naso, já diz a palavra, o nariz ou oro, pela boca, né? Ela é posicionada e implantada no estômago e no intestino delgado. Então, quando é passado a sonda, seja nasoentérica ou oroentérica, né? Ela vai direto pro estômago, né? Pro último esfíncter, né? Que tem do seu estômago para o intestino, né? Então, a pontinha dela é de chumbinho, é tipo um chumbo. E aí ela faz essa migração. Aí como que faz? Quem que é o responsável por passar a sonda? Como que vai saber que a sonda está no lugar certo, que ela não foi lá para o pulmão do paciente? Como? Então, o responsável por passar a sonda é o enfermeiro, né? Claro que ele coloca lidocaína na ponta, né, para dar uma anestesia e tudo mais, e passa a sonda naso, né, por exemplo, nasoentérica. E aí a gente faz, ausculta, né? Eu sempre tô próximo, então ele é o enfermeiro, é o responsável pela passagem da sonda, o técnico auxilia e nós três pode estar auscultando, né? Se a ausculta for positiva, fizer tipo um borbulhinho, é tipo um borbulhinho assim mesmo, pessoal. Então a sonda tá ok, tá no estômago. E aí, para confirmar, a gente faz o raio-x, né? Então, logo em seguida que a passagem da sonda já pede o raio-x de tórax, né? Então, não inicia dieta, por exemplo, na UTI, né, onde eu trabalho, a gente não inicia dieta sem antes o raio-x estar ok. Mesmo que a ausculta é o padrão ouro, né, para saber, eu não inicio dieta sem o raio-x estar ok, tá bom? Então, nesses casos, os alimentos estão de forma líquida, né, ou em pó, no caso, a dieta sistema aberto, né, e tem o mesmo valor nutricional que o paciente obteria, né, se ele tivesse consumido os alimentos pela boca, e também são digeridos da mesma maneira. É claro que o paciente que está acamado, que está deitado, o peristaltismo do intestino dele muda, diminui. Aí, se o paciente também está sedado, está com drogas vasoativas, né, está entubado, isso tudo muda também. Tudo muda o peristaltismo. Por isso que a avaliação nutricional, no caso a minha avaliação, é feita todos os dias. Para quê? Primeiro, tem estase na sonda antes de iniciar a dieta. Estase é líquido gástrico, né? Tá voltando o líquido gástrico, o paciente está evacuando, porque se você só tá entrando dieta e o paciente não tá evacuando, alguma coisa tá de errado. E aí faz a ausculta do intestino, tá com ruídos, tá com presença de ruídos hidroaéreos. Não, beleza, não, então ok, então vamos ou dar algum lactulona para soltar o intestino desse paciente, né? E ver o que está acontecendo, avaliar, porque o paciente tem que evacuar, né? Não adianta ficar lá uma semana eu administrando dieta e o paciente não, vai chegar um momento que ele vai regurgitar tudo e vai estar tudo travado. Todo o trato gastrointestinal dele vai estar tudo travado. E aí complica mais ainda, porque tem medicamento, pode ter interação medicamento-nutriente, tem um coquetel de antibiótico, né? Tem o peristaltismo do intestino que diminui, tem drogas vasoativas, paciente sedado, né? Isso tudo conta, né? Então, com tudo a dieta ela é completa, né? Tudo que ele vai precisar diariamente, de carboidratos, de proteínas, de gorduras, vitaminas, minerais e água, né? De tudo. Então, é claro que a água é passada pelo frasco, gente, é diferente. E cada paciente tem uma hidratação diferente, por exemplo. Paciente que é renal, que está com sonda nasoentérica, um exemplo,
Eu só faço a hidratação no máximo 200 a 300 ml por dia, só para lavagem da sonda. Para quê? Para que ela não obstrua. Porque se você não passar água, a sonda vai obstruir, porque toda medicação que não seja endovenosa, né, que não seja pelo o acesso do paciente, for algum comprimido que tiver de macerar e misturar água e passar pela sonda, pode, mesmo que passou a medicação, passou 40 ml de água para lavar a sonda, mesmo assim tem que passar esses 100 ml de água assim que inicia a dieta e no final da dieta, para não obstruir a sonda, né? Então, aqui são alguns exemplos, né, de sonda, como eu já disse, a naso e a oroentérica, né? Que ela vai direto, a naso é do nariz até o estômago, até o intestino, a oro é da boca até, até o intestino. Não é muito usado, é muito pouco, só quando as vias aéreas do paciente está bem comprometida. E aí, às vezes, não consegue, por isso que passa oro, né? Aqui, nasoentérica e oroentérica. Desculpa, pessoal, é nasogástrica e orogástrica, então é até o estômago, né? Porque é gástrica. Entérica é até o intestino, né? Então, nasoentérica e oroentérica. As duas, tanto a nasogástrica quanto a nasoentérica, elas vão servir para alimentar o paciente, mas a nasogástrica e a oroentérica, ela é mais usada para sanfonagem, para drenagem, né, de paciente que é pós-cirúrgico, que fez alguma cirurgia e precisa drenar algum líquido, né? Então, geralmente o cirurgião ele já passa essa sonda porque ela tem um calibre mais grosso, né? E aí depois que é drenado tudo, que já diminui essa estase, a gente troca a sonda para ela alimentar, né? Já passa uma nasoentérica ou uma oroentérica para o paciente estar alimentando. Gastrostomia é a sonda direto no estômago do paciente. É quando, pessoal, o paciente já não tem nenhum retorno, por exemplo. Olha, esse paciente, infelizmente, não vai conseguir voltar a se alimentar pela boca, né? Pode, pode ser um curto período a gente usar a sonda no paciente, por exemplo, usar um mês, o paciente estiver internado, e ele voltar e conseguir comer, né? Mas, se por acaso o paciente não conseguir voltar a se alimentar, se for uma disfagia grave, tiver sequela de AVC ou sequela de traumatismo, que é o que mais acontece, né? Ou o paciente realmente com atrofia cerebral. Então, assim, tem uma série de diagnóstico que vai fazer com que esse paciente não consiga mais se alimentar pela boca. Então, para que ele vai ficar com a sonda em casa? Né? Então, é melhor já fazer a gastrostomia, colocar a sonda direto no estômago, porque é mais fácil de cuidar, apesar dela ser tão invasiva quanto a sonda, né? Mas a gastrostomia nesse caso de paciente principalmente acamado, com ela, né, que é esclerose lateral amiotrófica, também é usado. Então, assim, é nesses casos, né? E jejunostomia, que é a sonda direta no jejum, como eu disse, a segunda porção do intestino delgado. Né? A jejunostomia não é tão usada, é quando o estômago mesmo não pode ser utilizado, quando o paciente ou fez alguma cirurgia no estômago, e aí não pode ser usado para digestão, então já liga direto a sonda no jejum. Mas é o caso mais comum mesmo que nós vemos, sempre vamos ver, é a sonda nasoentérica ou oroentérica, nasogástrica ou orogástrica, ou então a gastrostomia. Então, quando ela é indicada, né? Quando a via oral é insuficiente, o uso do trato gastrointestinal é possível, né? Fatores a serem considerados: previsão do tempo de terapia, né? O risco de aspiração, por isso que o paciente sempre tem que estar em decúbito elevado, gente, ele sempre tem que estar
a 45 graus, não pode ficar menos que isso, o paciente tem que ficar sentado em toda vez que ele for alimentar, inclusive para hidratação, para evitar broncoaspiração. O que é broncoaspiração? É a comidinha do paciente parar no pulmão dele. E aí o que acontece? Vai a piora do quadro clínico do paciente, porque vai infeccionar e vai dar uma pneumonia nesse paciente. É isso que vai acontecer. Mas, então por isso que é muito importante cabeceira da cama sempre elevada. Né? Então, alguns fatores de risco, né, que sempre vai acontecer, que vai atrapalhar a terapia nutricional do paciente, né? Que eu já citei, né? Ingestão inadequada de alimentos, disfagia, náuseas, vômitos, constipação, diarreia, né? Limitações e incapacidade para alimentar sozinho, fatores culturais, crenças religiosas, basicamente quase os mesmos fatores, né, de risco da dieta VO, né? Alteração do estado mental, cognitivo, alcoolismo, dependência química, distúrbios alimentares, né? Tudo isso, bulimia, anorexia, né? Tudo isso atrapalha também na terapia nutricional, né? Condições físicas de doença, úlceras de pressão, paciente com lesões, né? Então, assim, o que mais temos que evitar? Escaras, né, pessoal? Mais para ser mais direta, né? Escaras. Então, por isso que é importante a mudança de decúbito do paciente a cada 2 horas, né? Imobilidade, dependência, limitações para atividade diária, câncer, seus tratamentos também, AIDS, né? Complicações gastrointestinais, condições de catabolismo ou hipermetabolismo, né? Trauma, cirurgia, infecção, alergia a algum alimento. Geralmente hoje em dia as dietas são bem boas, né? Principalmente as que eu trabalho na UTI, né, que é sistema fechado. Então, elas geralmente já é sem lactose, né, porque muitos pacientes já têm uma intolerânciazinha à lactose, então elas já são já para isso, né? Então, hoje esse mercado de dieta, principalmente dieta integral, tá bem assim, bem evoluído, né? Muito bem evoluído. Então, perdas sensoriais, né? Doença renal, hepática, a gente tem uma dieta para cada, né? Específico, e é isso, sou eu quem defino. Doença pulmonar obstrutiva, né? Que é DPOC, né? Que muitos pacientes têm, principalmente paciente fumante, passivo, ativo. Gente, isso aqui são os cuidados da enfermagem quanto à sonda, né? Paciente com sonda. Então, tem a CRDC, né? 63/2000. Eu até vou passar no questionário falando sobre ela. E quero que vocês pesquisem e deixem no caderno como uma forma de vocês estarem estudando e amparados para o que são da sua responsabilidade, o que é da ossada do técnico de enfermagem, né? E da equipe de enfermagem como um todo. Então, né, tem a resolução do COFEN, né, que determina normas e procedimentos a serem seguidos pela equipe de enfermagem, né, e estabelece os recursos humanos e técnicos que refoga a resolução do COFEN. Então, realmente tem, e, e assim, é para deixar vocês assegurados, né, seguros, né, pessoal, de tudo. Então, por isso que é importante vocês darem uma pesquisada e saberem como é, né? Por isso que eu já até coloquei no questionário essa pergunta. Aqui é um exemplo de sonda nasoentérica, né? Posição gástrica interal. Então, é mais ou menos assim mesmo, tá vendo? Essa pontinha aqui é de chumbo, né? Esse final dela aqui é de chumbo e aqui onde vai os equipos de água e o equipo para dieta, né? O equipo de água, gente, geralmente é aquele equipo macro mesmo, tá? Só muda o equipo para dieta que ele é diferente, tá bom?
Então, os cuidados da enfermagem inicia desde a passagem da sonda, né, pelo enfermeiro, a confirmar o médico responsável a ausência de contraindicação para a passagem da sonda pela via nasal, se tem alguma contraindicação, né, solicitar a colaboração do paciente, claro, né, se o paciente puder colaborar, mas se o paciente estiver agitado, não estiver tão consciente, então a passagem da sonda é só simplesmente, né, avisar o paciente, mesmo que ele esteja sedado, é importante você falar para o paciente, olha, vamos passar uma sonda agora no senhor, né? Isso é importante, mesmo o paciente sedado, gente, é importante a gente falar todo o procedimento que estamos sendo feito, isso é autocuidado, é cuidado, né? E assim, é o cuidado com o paciente, né? Então, solicitar a colaboração do paciente seria a sonda nasoentérica e conferir sua posição. Ao escutar, né, a fixação fixar a sonda com micropóreo no nariz sempre vai estar, né? Isso é o enfermeiro que vai fazer. Encaminhar o paciente com raio-x de abdômen simples para checar a posição da sonda. E aí, iniciar já a administração da dieta somente depois da liberação médica, né? Se tiver alguma coisa em relação o médico, mas isso toda a equipe já discute, né? O quadro clínico do paciente, como ele está, e do nutricionista. Aqui é um exemplo de raio-x da sonda, né? Tá vendo que ela tá bem posicionada aqui, né? Descendo pelo esôfago e tá aqui no estômago já, né? Então, gente, mais uma vez, né? Os cuidados da enfermagem, lavar as mãos sempre que for manipular, né? E usar luvas também, porque o maior meio de contaminação em uma unidade hospitalar é pelas mãos, né? Manutenção, permeabilidade, lavar 10 ou 20 ml com água após cada dieta. Por exemplo, igual como eu disse, sempre quando inicia ou termina a dieta, o horário da dieta, eu sempre coloco água, né? E após a medicação também, se for ter alguma medicação, vocês também vão passar essa água para quê? Para que não obstrua a sonda, né? Então, sempre antes de instalar a dieta, checar o posicionamento, aspirar o suco gástrico para ver se tem estase, né, pessoal? Para ver se tá saindo muito suco gástrico, como que tá, né? Ou escutar o borbulho na região epigástrica, né? E quando for administrar a medicação, parar a infusão, lavar com 10 ml mineral de água filtrada. Desculpa aí, pessoal. Então, checar o posicionamento sempre, né? Após os episódios de vômito, regurgitação e tosse intensa. Então, assim, a única forma que a gente suspende a dieta do paciente, fala suspende, é quando realmente há casos de vômito, regurgitação. Em caso de diarreia, nada disso, tudo é tratável. Tudo é tratável. Ou também no caso de instabilidade hemodinâmica, o paciente está com muitas drogas vasoativas, né? Tá sedado. Então, assim, ele precisa estar um pouco mais estável para a gente estar iniciando essa dieta nele, né? Então, assim, mas geralmente já é paciente que está entubado e tudo mais. Então, assim, é bem diferente, né? Então, mais os cuidados, né? Entre uma medicação e outra, lavar sempre com água, manter a posição do paciente sempre 45 graus durante a infusão da dieta. O paciente sempre tem que estar sentado, sempre, né? Alternar a posição da sonda para não lesar a narina. Isso aqui é às vezes o paciente que está com sonda há muito tempo, há mais de 15, 20 dias, né? Mas é muito difícil a gente ficar trocando assim, gente. Geralmente não machuca, não, tá bom? Então, aqui falando da gastrostomia, né? Que é a sonda que vai direto no estômago, né? Quando o paciente realmente não consegue alimentar de forma alguma, ele não vai ficar com aquela sonda no nariz para sempre, né, pessoal? Então, é feita a gastrostomia.
Então, a gastrostomia é um procedimento realizado por via endoscópica com a finalidade de propiciar a alimentação enteral. As vantagens, né? Maior durabilidade, permite maior liberdade do paciente, por não ser visível, né? E não machucar o nariz, né? Do paciente, ficar incomodando. Melhora a autoestima do paciente e menor risco de infecção. Então, a gastrostomia, quando é indicada, né? Quando realmente o paciente já não consegue mais alimentar, isso aí é um fato, né? Pacientes oncológicos, né? Depende de onde está o CA dele, de onde está o câncer dele. Tumores de cabeça e pescoço, tumores obstrutivos do esôfago, caquexia devido à neoplasia. Então, no caso aqui é um paciente que já está em estado caquético, bem emagrecido, desnutrido devido um câncer, né, disfagia grave, sequela de AVC, quando há necessidade da terapia nutricional. Então, aqui é mais ou menos a gastrostomia, tá vendo? Então, essa parte aqui desse balonete, ele sempre vai ficar dentro do paciente, né? No inflado dentro do paciente. E essa parte aqui, onde tem esses três, geralmente uma via é para dieta, uma é para água e a outra é para medicação. Mas geralmente usa duas só, uma isola, né? Geralmente usa só para medicação, né? Só para água e a outra só para dieta, né? Então, como eu disse, nessa parte do balonete fica para dentro, né, do paciente, do estômago inflado e essa outra para fora com as três vias, né? Então, a indicação para jejunostomia, né, como eu disse que é quando o paciente já a sonda direto no intestino do paciente, né? Quando o paciente não pode receber a dieta no estômago devido a alguma doença ou alguma cirurgia, algo do tipo, né? Nesse caso, a via gástrica é indicada para drenagem do suco gástrico quando houver algum refluxo, né? A via jejunal para administração de medicamentos de dieta. E sempre também lavar do mesmo jeito, pessoal. Sempre lavar. É mais difícil dela obstruir porque o calibre dela é mais grosso, né? Então, mas sempre passou dieta, passou hidratação, o paciente tem que estar sentado, né? Tudo isso. Então, aqui é o jejunostomia, né? Bem parecido, né? Só que ela é um pouco maior, né? Um pouco maior que a da gastrostomia, né? Tem as vias, né, de administração, mas é bem parecida. Mas a gente usa mais a gastrostomia mesmo. É bem difícil. Na verdade, acho que eu nunca peguei um paciente com jejunostomia, pessoal. Sempre com gastrostomia e sonda mesmo. Então, os cuidados, né, da enfermagem com a jejunostomia. Lavar sempre as mãos, manipular com luvas descartáveis, manter o decúbito elevado durante a infusão da dieta, não dobrar a sonda, pensar os dedos para conectar o equipo com a dieta. Então, assim, nesse caso aqui, ó, não é no caso dobrar a sonda, né? Então, já conectou o equipo, já faz. Se for em bolos, já conecta a seringa e já faz, né, a dieta do paciente, já administra a dieta do paciente. Então, administrar por mais ou menos 1h30 até 2 horas para melhor absorção. Aqui nesse caso pode ser ela gravitacional, né? Como soro a gente vê lá pingando dieta, ou então dieta intermitente, sistema fechado, né? Lavar sempre após administrar a dieta, né? Interromper a infusão caso o paciente apresente náuseas e vômitos, né? E observar a integridade da pele, observar como que esse paciente está, como que ele está reagindo, né? Então, aqui, os pacientes assistidos em domicílio, no caso, pacientes de home care, eu já atendo, né? Alguns pacientes de home care que têm gastrostomia, né? Que é as sondas de alimentação. São acompanhados pela nutricionista, que é a profissional responsável por determinar os intervalos da dieta e por utilizar quantidades administradas,
manipulação das dietas e evolução diante a nutrição pelas sondas, né? Tudo isso sou eu que vou fazer, né? Todos os cuidados, né? Tudo. Então, a equipe de enfermagem ela tem a responsabilidade de realizar a administração, né, das dietas pelas sondas de alimentação e, quando possível, mediante a avaliação da capacidade do cuidador, orientá-lo sobre essa técnica de acompanhá-lo e auxiliá-lo na administração da dieta, né? Então, assim, pessoal, aqui vocês vão ver, igual a gente está vendo muito da teoria, mas vocês vão aprender isso mais na prática mesmo, trabalhando, tá? Às vezes até mesmo nem no estágio a gente consegue pegar um paciente com sonda, ou vocês verem passando sonda, né? Então, às vezes nem no estágio a gente consegue ver, né? Realmente é na prática mesmo, trabalhando. Então, o enfermeiro ele é responsável por treinar o cuidador, aqui no caso é o paciente em casa, né? E avaliar sua capacidade e entendimento frente ao procedimento, né, de alimentação por sonda. Os técnicos de enfermagem também serão continuamente instruídos e reciclados frente aos procedimentos que envolvem a administração de dietas por sondas. Assim, geralmente não muda, pessoal. Não muda, mas como nós somos da área da saúde, a gente sempre tem que estar observando, sempre tem que estar fazendo o curso. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, porque as coisas, por mais que não mudam tanto, os cuidados e tudo, a gente tem que estar fazendo o curso para sempre estar relembrando, né? E tudo que tá, tudo o que pode acontecer com o paciente e a segurança do paciente. Então, alguns cuidados essenciais na administração das dietas por sonda de alimentação são sempre manter a cabeceira da cama elevada, né? Se for administrada a dieta do paciente que ele tiver em casa e for pela gastrostomia, a dieta, deixar o paciente sentado até 30 minutos após verificar, certificar que a sonda encontra bem posicionada no paciente, administrar a dieta no tempo determinado pelo nutricionista, né? Evitando que o paciente tenha diarreia ou algum desconforto gástrico. Outra, mais, isso aqui mais mais responsabilidades, né? Do técnico. Manter sempre as dietas armazenadas em locais adequados, conforme a orientação da nutricionista. Realizar a higiene correta dos frascos de dieta e equipo. No caso aqui, paciente que for ficar somente com dieta gravitacional em casa, home care, né? E aí vai usar só um equipo para fazer a dieta dele naquele dia. Então, sempre manter a higienização de dieta e frasco, né? Manter a higienização dos frascos, né? Manter a sonda sempre limpa após a administração da dieta ou medicação pela sonda e seguir atentamente as prescrições nutricionais quanto aos intervalos nas administrações, os produtos utilizados e o tempo de administração. Então, isso aqui sou eu que vou fazer, né? Todos esses cálculos, tudo já vou deixar prescrito, né? Então, assim, seja no hospital, seja no home care em casa, seja em qualquer lugar, sou eu que vou prescrever, no caso, a nutricionista que vai prescrever toda a dieta, né, que o paciente necessita, e vocês serão os responsáveis por estar administrando. Então, certificar-se da temperatura da dieta. Isso aqui, pessoal, não é muito relevante, né? Porque até em temperatura ambiente, a durabilidade da dieta é 24 horas, né? Após isso, deve ser descartadas, né? Estipular as trocas da sonda de alimentação quando necessário, né? Até mesmo a gastrostomia, geralmente é trocada a cada 4 meses, por exemplo, né? Então, é uma forma de higiene, né? Com o paciente mesmo, de cuidado, né? No caso de paciente com gastrostomia, ter atenção especial com a pele ao redor, né? Sempre mantendo limpa e seca,
e fazendo o curativo mesmo. Então, os tipos de alimentação integral, né? Todos têm diferentes tipos de necessidades nutricionais, né? Cada pessoa, cada indivíduo é diferente do outro, né? Os tipos de alimento que você recebe são adaptados às suas necessidades e dependerão, no caso, né, do peso e altura que já é feito estimado se o paciente estiver entubado e sedado, se ele conseguir ainda ficar de pé, a gente pesa, né? E a altura vai estimada mesmo. O nível de atividade e a condição médica. Aqui, pessoal, a gente vai dar início na dieta, nos tipos de dieta. Eu volto para a segunda parte.